Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 10. Eu trago um abraço da igreja em Pitangui. Qualquer hora ou que os irmãos passarem por Pitangui, nos façam uma visita lá, na Avenida Antero Rocha, 560. Lucas capítulo 10, versículo 38. Depois nós vamos ler alguns versículos em João 11 e João 12. Amém? Lucas 10, 38 diz assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. E em seguida nós vamos para o capítulo 12. Evangelho de João, capítulo de número 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Capítulo de número 12, do versículo 1 ao 11. Capítulo de número 12, do versículo 1 ao 11. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com seus cabelos, e encheu a casa do unguento, por causa do cheiro. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não se vende esse unguento por 300 dinheiro e não lhe dá aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura guardando isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida,
E como diz, Senhor, em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e por ouvir a tua palavra. O profeta Isaías, Senhor, no capítulo 55, 11, ele profetiza que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas sempre faz o que apraz ao Senhor, aos nossos corações. E como Jesus diz em João 6, 63, as palavras que vos digo são espírito e vida. Em Hebreus 4, 12 diz que a palavra do Senhor é mais penetrante, com a espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma, do espírito, sonda corações e intenções dos pensamentos. E todas as coisas estão nuas e patentes diante os teus olhos. Por isso, ó Pai, desnuda os nossos corações diante da tua grandeza. Desnuda, Senhor, os nossos corações diante da iluminação da tua palavra. Repreendendo as setas malignas, os dardos inflamados, os comichões dos ouvidos, todo o véu do coração, todo endurecimento, Senhor, e cauterização da mente. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, e nos exorta, nos consola e nos edifica para a glória e honra do nome de Jesus. Que o homem diminua e que o Senhor cresça, e que o nome de Jesus seja glorificado hoje e sempre. E a igreja diz amém. E se você veio adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aplauda Ele mais uma vez, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa noite nós estamos numa terça-feira, no culto denominado culto de ensino, culto de doutrina ou culto da palavra. E na verdade, o nosso Deus sempre está presente. Quando o primeiro servo do Senhor ou servo do Senhor vem para a casa do Senhor, ele vem junto com ele, e ele também é o último para ir embora. Nós podemos muitas vezes atrasar para um culto, ou às vezes ter que sair do culto antes de terminar por algum imprevisto, mas o nosso Jesus não. Ele sempre é o primeiro a chegar e o último a sair. E a Bíblia diz que nós oferecemos ele um culto, mas como diz em Hebreus 11:6, ele é sempre galardoador daqueles que o buscam. E a Bíblia diz que ele tem os olhos como chamas de fogo e passa sobre toda a terra. O salmista no Salmo 101:6 diz que ele procura os fiéis da terra. João no capítulo 4, versículo 23 e 24 fala que ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Muitas vezes depois de um dia cansativo, muitas vezes depois de um dia de tantos afazeres, talvez a nossa carne quer sobressair. A carne que o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, versículo 5, que não é sujeita à lei de Deus, e muitas vezes quer sobressair e nos impedir de estar no culto no meio da semana, ou numa célula, ou numa casa de paz, ou num momento evangelístico, ou numa escola de treinamento, ou de crescimento cristão dominical, ou num culto de domingo. Mas quando nós prevalecemos e damos lugar ao Espírito, a Bíblia fala que Ele nos atrai, a presença dEle nos atrai. Por isso aqui estamos essa noite, para cultuar a Ele, para louvar a Ele, agradecer a Ele e dizer que verdadeiramente Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quantas vezes que eu cheguei na casa do Senhor cansado, abatido, triste e até fraco fisicamente, depois de um dia exaustante, depois de muitas coisas diversas, mas ao pisar na casa do Senhor, ao culto ser aberto, parece que a atmosfera muda, parece que Deus já começa a trabalhar, e Deus começa a visitar a nossa vida, e nós saímos muito melhores do que nós entramos. Porque o culto, ainda que a Bíblia diz em Romanos 12 que ele precisa ser racional, inteligente, santo e agradável, mas ele é também espiritual. O culto acontece aqui e também acontece nas regiões celestiais. E a Bíblia diz em Efésios 1:3 que Ele já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos das regiões espirituais. Por isso fique atento com aquilo que o Espírito do Senhor quer trazer essa noite na minha e na sua vida, e contemple a glória de Deus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, se você prestou atenção, se você guardou, no capítulo 11 de João, no versículo 5 que nós lemos, capítulo 11 de João, versículo 5, tem alguém colocando aí? Não.
João capítulo 11, versículo 5, diz que Jesus amava Marta, Jesus amava sua irmã, e Jesus amava Marta. Como é que chama a irmã de Marta? Maria. E Jesus amava Lázaro. Vamos agora mais uma vez para gravar. João 11, 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E é sobre Marta, Maria e Lázaro que eu quero compartilhar com os irmãos um pouco essa noite. Quero compartilhar com os irmãos essa noite um pouco sobre os amigos de Jesus. Vão repetir comigo? Os amigos de Jesus. Os amigos de Jesus. Meus amados e queridos, Jesus é o maravilhoso. Jesus é o conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai de eternidade. Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Ele é a luz que raiou na Galileia, trazendo vida e esperança sobre aqueles que estavam sob o vale da sombra da morte. A Bíblia diz que onde Jesus passava, maravilhas aconteciam. Jesus arrastava multidões, e muitos vinham ver Jesus, não apenas pelos sinais e prodígios que ele operava, mas também a Bíblia diz que ninguém pregava como Jesus pregou, ninguém ensinava como Jesus ensinava. A Bíblia diz que no Antigo Testamento muitos homens de Deus foram usados com prodígios e maravilhas, mas no Antigo Testamento nós não vemos nenhum profeta, nenhum servo de Deus, por exemplo, abrindo os olhos de um cego de nascença. Jesus abre os olhos de um cego de nascença. A Bíblia diz que um dia Jesus está descendo e ele topa agora com um cortejo fúnebre uma viúva que enterraram o seu único filho, e a Bíblia diz que ele para aquele cortejo e ele fala para aquela mulher: não chore. E ele toca no esquife, e a Bíblia diz que ele ressuscita o filho da viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus multiplicava pães e peixes. A Bíblia diz que Jesus um dia, numa cerimônia de casamento, transforma água em vinho. A Bíblia diz que Jesus, em determinado momento, ele vai andar sobre as águas. A Bíblia fala que de Jesus saía virtudes. E Jesus, dentro de tudo isso que acontecia, de tantos sinais, de tantas maravilhas, de tantas coisas divinas do céu acontecendo, a multidão o seguia, os curiosos o rodeavam, os religiosos estavam sempre de olho nele, e ele tinha também o seu colégio apostólico, qual ele treinou, discipulou, e também os seus discípulos. E Jesus também tinha amigos. Fala com o seu irmão: Jesus também tinha amigos. Então, onde Jesus ia, a multidão ia, os curiosos iam, os religiosos estavam de olho, os apóstolos seguiam, os discípulos ali estavam, e muitas vezes os amigos de Jesus. A multidão, talvez, ela seguia Jesus por ouvir falar dos seus milagres, da sua doutrina, da sua forma de explanar a lei, os profetas. Os curiosos vinham até Jesus, porque talvez, como a Bíblia diz, a fama de Jesus corria por toda a cercania da Galileia, como também de Decápolis, regiões, cidades e países. As pessoas vinham de longe. E nos nossos dias de hoje não são diferentes. Muitas pessoas vêm na casa do Senhor no culto de domingo. Muitas pessoas até aceitam como a multidão visitar uma célula. Às vezes até vêm no culto de meio da semana, mas vem como multidão e sai também como multidão. Muitas pessoas também vêm como curiosos. Eu vou hoje na igreja dos crentes, eu vou lá hoje na célula, na casa desse irmão, dessa irmã. E às vezes curioso por ver que o casamento daquela irmã mudou, a família daquele irmão foi restaurada, o filho daquela irmã foi liberto, aquela mulher foi curada, e é impulsionada a estar num trabalho, ou talvez num culto como esse. Mas como vem, também vai.
Um dia, Jesus ensinando, Mateus 15, versículo 6, ele falou assim, ó, hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e vão me adoram ensinando doutrinas e preceitos que são mandamentos dos homens, invalidando assim os mandamentos de Deus. Jesus estava falando contra os religiosos. Na época de Jesus, muitos religiosos cercavam os escribas, os fariseus, os essênicos, os zelotes. Mas como vinham, também iam. Ainda que a Bíblia diz que alguns foram alcançados, mas por causa da sinagoga, não se posicionavam como discípulos de Jesus. Os apóstolos que ele treinou, os apóstolos que ele discipulou, a Bíblia diz que um ia trair o mestre, já estava escrito. Mas se Judas tivesse entendido o que foi o real propósito, qual Jesus veio fazer nessa terra, o qual era o real propósito do amor de Cristo, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,14, que nos constrange, que Jeremias 31,3 diz que é benigno, é eterno e nos atrai, que João no capítulo 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Judas tivesse entendido o que o Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda inimigos da cruz, inimigos do Evangelho de Cristo, Judas não tinha ido tirar a sua vida. Porque muitas vezes nós falamos que Judas traiu o mestre, que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e é verdade. Mas todos os apóstolos fugiram no dia da crucificação. Tirando o apóstolo João, que fica aos pés da cruz, com Maria e outras irmãs, a Bíblia diz que todos os outros fugiram. E a Bíblia fala que o profeta Zacarias já tinha profetizado: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Mas Judas não entende o que é o verdadeiro amor de Cristo. O que em Provérbios 10:12 diz que o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Que o que em 1 Pedro 4:7 vai estar escrito que o amor cobre uma multidão de pecados. E que Romanos 5:5 vai falar que esse amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Colocando aqui um parêntese da mensagem. Um dia eu fui fazer uma visita lá em Pitangui, na casa de uma família, onde a moça tinha ficado possessa de demônios no culto de domingo, que o nosso pastor tinha pregado lá em Pitangui. E eu fui visitar a moça, uma moça de boa aparência, um rapaz jovem. E na hora que eu comecei a ministrar a palavra, os demônios pegavam aquela mulher e eu expulsava. A Bíblia diz que no nome de Jesus nós vamos curar os demônios, nós vamos curar os enfermos, expulsar os demônios. A Bíblia fala em Lucas 10:19 que Deus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e desfazer toda a obra do maligno. E 1 João 3:8 fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu ministrava a palavra, os demônios pegavam aquela jovem e eu expulsava. Voltava novamente para ministrar a palavra dentro do contexto que estava ali diante de mim. Os demônios pegavam novamente aquela jovem e expulsavam. Até que repetidas as vezes foi acontecendo assim. E eu tendo um compromisso ali logo após, eu pedindo Deus discernimento e falando: Senhor, fala comigo porque eu preciso ir embora. E eu não posso deixar a situação do jeito que está. E naquele momento Deus trouxe ao meu espírito que aquela jovem, ela precisava conhecer o Senhor, ela precisava conhecer do amor de Cristo, ela precisava conhecer da pessoa do Espírito Santo, porque se ela não conhecesse o amor de Cristo, se ela não conhecesse o Espírito Santo, ela não seria liberta, porque ela estava cheia de traumas.
Aí eu comecei a falar sobre o pai dela, ela falou que tinha raiva do pai dela. Eu comecei a falar sobre o padrasto dela, ela falou que tinha raiva do padrasto dela. Comecei a falar sobre o encarregado dela, sobre o pai do filho dela. Ela expressava raiva e ira de uma forma terrível, onde que os demônios operaram. Mas quando eu comecei a ministrar sobre o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sobre o amor de Deus que nos constrange, nos atrai até o Pai, aquela moça começou a chorar, e ela começou a liberar perdão, ela começou a liberar palavras do fundo da sua alma sobre a vida do seu pai, sobre a vida do seu padrasto, do seu patrão, do pai do seu filho, e naquele momento ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo, e nunca mais até hoje os demônios têm voltado, e hoje ela está lá em Pitangui, casada, batizada e servindo a Jesus, para a glória e honra de Deus Pai. João 11:5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A multidão cercava Jesus, os curiosos iam até Jesus, os religiosos tentavam tirar ou achar alguma falta nele, mas a Bíblia fala que nenhuma falta foi achada nele, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia as autoridades estavam diante de Jesus. Jesus é colocado diante Herodes e diante de Pilatos, e a Bíblia fala que eles esperavam ver em Jesus algum sinal. E Jesus fala: ó geração adúltera e perversa, o único sinal que vos será dado é o sinal do profeta Jonas. Jesus estava falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Os apóstolos também estavam com Jesus, e a Bíblia diz que depois do Cristo ressurreto, ele vai atrás deles, ele traz o Pedro novamente, ele aparece diante os apóstolos numa casa, ele diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. E ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo. Tomé não estava naquela reunião, e ele volta depois, e eles contam para Tomé, e Tomé fala: se eu não ver os cravos, se eu não ver onde está o buraco da lança, eu não creio. E Deus é tão misericordioso, Jesus é tão bom, que Jesus volta novamente em outra ocasião e fala assim: Tomé, olha os cravos, olha o lugar da lança, mas bem-aventurado é aqueles que não veem, mas creem. E deixa para nós uma grande lição. Mas são homens que a Bíblia fala que essa terra não são dignas deles, homens que morreram verdadeiramente pelo Evangelho de Cristo. Jesus tinha muitos discípulos. Em determinada ocasião, Jesus envia os 70, de 2 em 2, e a Bíblia fala que eles voltam alegres, porque os espíritos imundos os sujeitavam pelo nome de Jesus, e os enfermos eram curados. Mas Jesus fala com eles: ó, não se alegram por causa disso, se alegrai-vos primeiramente porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas Jesus também tinha amigos, pessoas que talvez ele ia na casa deles para tomar um café, um chá, ou para talvez sentar e bater papo. E esses amigos de Jesus moravam em Betânia. A Bíblia diz, nós lemos em Lucas no capítulo 10, que Jesus, indo de caminho, vai entrar numa aldeia de certa mulher por nome Marta, e ela vai receber Jesus em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, quando Jesus chegou, se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir a sua palavra. Pensa comigo, e vamos agora tentar entender o texto e depois receber aquilo que Deus tem para nós. Se uma pessoa chegar na sua casa, nosso querido e nobre Carlos Eduardo, ou se uma pessoa chegar na sua casa, irmã Suzane,
Irmã Eduarda, a primeira coisa, igual por exemplo a minha mãe está ali, a irmã Antônia, quando uma pessoa chega lá na casa dela, entra, senta, toma um café, você aceita um requeijão? Você aceita um biscoito? Talvez não tem nada preparado, não tem nada especial, às vezes não tem nada mesmo, mas aquilo que tem, nem que seja um copo de água fria, a pessoa coloca ali em disposição para servir, com alegria, porque está recebendo uma pessoa na sua casa. Muitas vezes nós julgamos Marta, nós apontamos Marta, nós batemos na Marta, mas Marta era prestativa, Marta servia Jesus. Só que Jesus vai ensinar para Marta que há uma parte melhor, porque enquanto Marta estava preocupada com tantas coisas, com tantos afazeres, ainda que a intenção era muito boa, Maria tinha escolhido a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. E Marta, ainda não discernindo espiritualmente o que estava acontecendo, ou às vezes só preocupada em servir, ela vai falar com Jesus: Jesus, não te incomoda não? Eu fazendo aqui tanta coisa e a Maria aí sentadinha aos seus pés? Não te importa ver eu servindo só? Mande que Maria venha me ajudar. E Jesus fala: Marta, Marta, por que andas ansiosa e afadigada com muitas coisas? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu acredito essa noite que eu não prego para multidão, nem para curiosos, nem para religiosos, mas eu prego para servos de Deus, crentes, Marta, Maria e Lázaro. E eu quero te mostrar hoje na Bíblia que cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua utilidade, mas nós também podemos escolher a nossa boa parte. A Bíblia diz, no capítulo 11 de João, que nós lemos, que Lázaro está enfermo. O amigo de Jesus de Betânia está enfermo, e as suas irmãs vão mandar avisar Jesus que aquele que ele ama está enfermo. E a Bíblia fala que Jesus está longe de Betânia. Quantos pregadores eu já vi pregando que Jesus chegou atrasado? E eu quero dizer para você que Jesus não chega atrasado. O apóstolo Pedro já diz no capítulo 3 da sua segunda carta, que ainda que alguns tenham por tardia, ele é longânimo, benigno, querendo que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que depois de 4 dias ele vai chegar lá, e Lázaro já tinha morrido. A Bíblia diz no versículo 5 que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia fala que Marta vai chegar diante de Jesus e falar assim: ó, Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria falecido. Jesus vai falar com ela: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus vai falar com ela, João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. E elas conheciam a lei, e ela vai falar assim: Senhor, eu sei que naquele último dia ele vai ressuscitar. E nesse momento em diante, a Bíblia fala que Maria agora chega também a Jesus. E Jesus vendo a multidão, Jesus vendo que os judeus ali choravam, a Bíblia fala no versículo 35 de João 11, que Jesus também chora. Mas logo após isso, ele manda tirar a pedra, e ele diz: Lázaro,
sai para fora. E aquele que há 4 dias já tinha morrido, aquele que já cheirava mal, é agora ressuscitado. Esse milagre é tão impactante, esse milagre é tão algo extraordinário, que no capítulo 12 que nós lemos, a Bíblia fala que 6 dias antes da Páscoa, Jesus agora estava novamente em Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem ele tinha ressuscitado os mortos, e fizeram ali uma ceia, e Marta novamente estava, fala com seu irmão, servindo. Marta novamente estava servindo, mas Maria vai tomar 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, vai ungir os pés de Jesus, vai enxugar os pés com os cabelos, e a casa vai se encher com o cheiro daquele unguento. Um dos discípulos, Judas Iscariotes, que era o que carregava a bolsa, o tesoureiro, vai dizer: que desperdício é esse? Poderia ter vendido esse perfume por 300 dinheiro e dado aos pobres. Mas a Bíblia diz que ele falava aquilo não pelo cuidado que ele tinha com os pobres, mas porque ele carregava a bolsa e ele tirava da bolsa, porque ele era ladrão. E Jesus vai falar a todos: deixe ela fazer o que está fazendo, porque o que ela está fazendo é um bem a mim. Os pobres vós sempre tereis convosco, mas eu nem sempre. E onde esse evangelho for pregado, sempre vão falar desse momento. E a Bíblia diz que muita gente, versículo 9 do capítulo 12 de João, dos judeus, estavam ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, aquele que Jesus ressuscitara dos mortos. Os principais dos sacerdotes tomaram liberação para matar agora também Lázaro, versículo 11 de João 12, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Muita gente dos judeus sobre que estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 10: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Versículo 11: porque muitos judeus, por causa dele quem? Lázaro, iam e criam em Jesus. Agora a pergunta é: você se identifica mais com Marta, Maria ou Lázaro? Tem amigo de Jesus aqui esta noite? Tem um amigo de Jesus aqui essa noite? Levanta a mão. Tem 2 amigos de Jesus? Levanta a mão. Se tiver mais de 2, glorifica o nome do Senhor. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E eu e você, nós identificamos mais com Marta, Maria ou Lázaro? Com qual dos amigos de Jesus? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 17, ou melhor, Provérbios 18, 24. Mas Pitangui não tem esse negócio bonito aqui não, mas a gente vai acostumando. Provérbios 18, 24, fala que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, alegrar, ficar satisfeito, mas amigo mais chegado que um irmão. A Bíblia diz que no Antigo Testamento 2 homens de Deus foram chamados amigos de Deus: Abraão, o pai da fé, e Moisés, o legislador de Israel. Lá em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 23. Tiago, capítulo de número 2, versículo 23, está escrito:
E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça. Quer dizer, não foi as obras que justificou Abraão, mas foi a fé, e isso foi imputado como justiça, e foi Abraão chamado amigo de Deus. Êxodo capítulo de número 33, versículo 11. Êxodo capítulo de número 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Olha a intimidade que Moisés tinha. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. No Antigo Testamento a palavra chama Abraão de amigo de Deus, Moisés de amigo de Deus. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Marta era uma amiga de Jesus que estava pronta a servir, uma mulher prestativa, é aquela que tomava a iniciativa e estava preparada para toda boa obra. Era uma amiga do mestre. Maria era uma adoradora, e ela se derramava diante do Senhor, não se importava se tivesse só ela e Marta e Jesus na sua casa e os discípulos, ou se ela estivesse num banquete, numa ceia, como no capítulo 12 de João. Ela se derramava diante do Senhor com tudo que ela tinha, e Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Jesus também tinha um amigo chamado Lázaro. Eu lembro que o irmão Roosevelt, ele falava comigo quando ele me dava as primeiras lições do pré-batismo: irmão Rodrigo, você só vai ter um grande testemunho para contar quando uma grande luta você atravessar, quando uma grande luta você passar. Lembra de Lázaro? Muitos de nós chegamos na casa do Senhor feridos, machucados, carregando tantos problemas, enfrentando tantas adversidades, presos em tantas coisas, em tantos conceitos, em tantos vícios, em tantas coisas que ferem a santidade de Deus, o caráter de Deus, e é contra a palavra do Senhor. Estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, mas a Bíblia fala que Deus nos transporta do império das trevas e nos traz para o reino do seu amor. A Bíblia fala que em Jesus nós recebemos agora vida, e aqueles que estavam mortos agora em Jesus são ressuscitados, vivificados, justificados, remidos, lavados, e como Lázaro são agora testemunhas vivas do poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos judeus vinham não apenas para ver Jesus, mas para ver Lázaro, porque eles sabiam que Lázaro tinha morrido. Mas quando eles batiam o olho em Lázaro, meu Deus, aquele homem morreu. E eles falam que é o quarto dia, mas aquele homem que está sentado do lado dele lá, depois de 4 dias chamou ele para fora, e agora ele vive, e o nome do Senhor era glorificado. Muitas pessoas vinham até Jesus e criam, e recebiam a Jesus como unigênito, como Messias, como Salvador. Tem muitas pessoas que talvez você não prega para elas, você não evangeliza elas, mas elas sabem o que Jesus fez na sua vida. Elas sabem que a luz de Cristo brilha na sua vida, que quando você passa, o perfume de Jesus, ele é ali inalado, e o nome do Senhor é glorificado. É o crente Lázaro. Então guarda o seu testemunho, guarda a sua vida, carrega a sua cruz, olhe fixado em Jesus e continue contando das maravilhas e dos feitos do nosso Deus. Aleluia! Jesus disse em João 15, já estou quase finalizando, no versículo 12:
João 15, versículo 12. Tinha uma irmã na igreja, já era uma anciã, e diz que desde a sua mocidade ela era uma grande ganhadora de almas. Ela era uma evangelista nata por si só. Tinha uma vida íntegra, reta diante do Senhor. E toda a igreja dava testemunho dela, da vida de oração, de jejum e comprometimento que aquela irmã tinha com a obra de Deus. No final da sua vida, ela é cometida com uma terrível enfermidade, que acabou levando ela. E dizem que nas últimas internações dela, ela estava no quarto com algumas pessoas, e mesmo na situação que ela estava enfrentando, ela evangelizava, ela falava de Jesus, ela conseguia falar do amor de Cristo, do arrependimento, do perdão, e as pessoas confessavam a Jesus como único e suficiente Salvador. Pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor reatavam suas alianças. E quase nos dias daquela irmã partir, em uma das visitas que o médico foi lá fazer, ela estava passando um momento muito difícil, e ela enfrentava uma doença terrível. E o médico virou para ela e falou assim: estou vendo aqui que você apertou para tomar morfina 100 e poucas vezes, mas nenhuma enfermeira falou que você gritou, que você chamou atenção, ou fez alguma reação para que eu viesse aqui mais depressa. O que está acontecendo? E ela falou baixinho para o médico: é porque eu prego para aquela moça ali, eu prego para aquela senhora ali, eu tenho pregado para aquela dona ali, e eu tenho falado do meu Jesus, do Jesus que eu tenho caminhado todos esses anos com Ele, desde a minha mocidade, e eu estou sofrendo. Ele está aqui comigo, está doendo, mas Ele está aqui comigo, mas eu não quero expressar em um momento de dor agora, porque eu creio que Jesus vai salvar todas elas. E eu quero ser testemunha que Jesus salva. E eu sei que essa enfermidade não vai me impedir de fazer o propósito qual o Senhor tem na minha vida, estar nesse lugar. Aquela mulher faleceu pouco depois, mas mesmo nas suas últimas horas não deixou de ser um instrumento nas mãos de Deus. Um cristão que verdadeiramente nasceu de novo, que sabe qual é o propósito qual o Senhor tem na vida dele, que entendeu João 15,16, que não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu, nos nomeou para a gente vai e dê muito fruto, e esse fruto permaneça. Ele vive uma vida para a glória e louvor do nome do Senhor, seja qual o momento que ele estiver vivendo na sua vida. E se essa noite você, na sua condição, no tempo que se chama hoje, você está se identificando mais com Marta, servindo, mais ansiosa ou afadigado com várias coisas, sabe que o Senhor tem algo melhor. Existe uma parte melhor, existe algo mais excelente. Se você está como Maria, aos pés do Senhor, e adorando e se derramando ao Senhor, e Jesus tem testificado que você tem escolhido a melhor parte, conserva a si mesmo puro, santo, irrepreensível, e quando o Senhor Jesus voltar, que nos ache assim, servindo e adorando o nome dEle. Se você se identifica como Lázaro, qual Deus operou um grande milagre, Deus fez algo extraordinário na sua vida, continue testemunhando os feitos do Senhor e glorificando o Senhor na sua vida, em nome de Jesus. João 15, versículo 12, nós podemos ler de pé? João 15, versículo 12. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Fala com o seu irmão: Jesus ama você.
Jesus ama você, meu irmão. Jesus ama você, minha irmã. Aleluia. Você pode se sentir amado por Jesus essa noite.